Olá, eu sou Júlia Bedante, sou pastor. Vamos falar de Bíblia? Chegamos na nossa 17ª aula. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado graça e condições para continuar com o propósito desse cursinho básico de teologia em o qual nós estamos aí nessa jornada. E o vídeo do jeito de sempre, simplão, simples, mais simples que isso aqui, não sei o que é, um vídeo simples, aperto gravar, vamos embora, sem edição, sem nada. Uma teologia simples explicada por um pastor de quinta. E nessa aula eu quero falar rapidamente a respeito de um conceito ou de uma parte da teologia que trata a respeito da kenosis de Cristo, ou seja, do auto-esvaziamento de Cristo. Nós vimos nas aulas passadas a respeito da natureza de Cristo, da encarnação de Cristo, das funções de Cristo, e um desses assuntos, uma dessas aulas, ou acho que em mais de uma até, a gente acabou falando muito do Jesus 100% homem, do Jesus 100% Deus, dessas duas naturezas que não se conflitavam, que se completavam e que Jesus as tinha. E chegamos nessa aula aqui numa parte interessante e até importante da teologia, que é a respeito do autoesvaziamento de Cristo, tá? É uma questão ligada aí a essa palavra que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, a palavra kenosis, que diz o seguinte: antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Se você lê a Bíblia, você já deve ter ouvido, lido, se você lê a Bíblia, você já deve ter lido essa passagem, provavelmente deve ter ouvido na tua igreja, se a sua igreja é uma igreja bíblica que prega a palavra de Deus, muito provavelmente você ouviu já ouviu esse texto, já ouviu esse versículo, ainda que possa ter sido citado dentro de uma outra mensagem, mas enfim, eu acredito que a grande maioria de nós já teve contato com esse versículo, com esse conceito de autoesvaziamento de Cristo, né? Todo mundo fala, já ouviu, já leu, sabe que Cristo se autoesvaziou, assumiu a forma de servo. Aí você vai falar, tá, se todo mundo já sabe, gênio da lâmpada, por que você está falando? Porque eu quero perguntar. Se esvaziou do quê? Que Cristo se auto-esvaziou, que se esvaziou, a gente sabe. Mas do quê? Do que Jesus Cristo, do que o Cristo teve que se auto-esvaziar? E você pode pensar, ter a sua resposta na ponta da língua, o que veio à mente, ou talvez o que você aprendeu na sua igreja, na escola bíblica. E eu vou falar aqui algumas pessoas ou alguma qualidades de características de pessoas, grupos que defenderam uma coisa, outros defenderam outro. Aí você confere, você vê, ó, bateu com o que eu creio, bateu com o que eu não creio. Ou se você nunca ouviu falar disso, caiu de paraquedas aí, tá ouvindo? Filtra, faça igual os de Bereia, ouça, retenha, né? Então a pergunta que eu fiz é a seguinte: Jesus se auto-esvaziou, se esvaziou do quê? E aqui eu tenho marcado 3 grupos de teólogos, de teologias, que cada um vai dizer que foi de uma coisa. E a gente vai ver o rolo que isso dá. O primeiro grupo que eu tenho é do grupo que se reuniu no Sínodo de Antioquia em 341 d.C. e chegou a essa afirmação, dizendo que Cristo se esvaziou de ser igual a Deus, mas defendia a divindade absoluta de Cristo. Ou seja, esse grupo que se reuniu aí estava meio perdido também, porque eles falam o seguinte: não, esse autoesvaziamento, essa kenosis, esse esvaziamento de Cristo,
ele deixou de ser igual a Deus. Aí foi continuando o sínodo, a reunião, o concílio, mas eles defenderam no final e falaram, não, mas ele tem a sua divindade absoluta garantida. Ué, deixou de ser igual a Deus e tem a divindade absoluta? Hein? Por isso que não ficou bem definido. Séculos mais tarde chegaram os reformadores da Reforma Protestante, pela qual a palavra de Deus voltou a ser o centro do cristianismo, né? E os reformadores também tinham a oportunidade aí de expor melhor isso, mas eles disseram o seguinte, não, ali o que acontece? Os reformadores eles ficavam discutindo se Cristo teria se esvaziado dos seus atributos, por exemplo, como a onipotência, a onisciência, a onipresença, sem, contudo, afetar sua divindade. Ou seja, deu na mesma, porque lá no sínodo de Antioquia eles falaram, não, Jesus deixou de ser igual a Deus, mas ele era divino, tinha a divindade absoluta. Aí vem os reformadores e falam mais ou menos a mesma coisa de um jeito meio que mais ou menos diferente. Eles falam, não, talvez ele possa aí ter se esvaziado dos atributos dele, mas ele não perdeu, não afetou a divindade dele. Uai, aí fica difícil. Quando chega no século XVIII, a teologia do século XVIII, ela vai afirmar o seguinte, alguns estudiosos, não todos, mas vai nascer ali, ou vai ser marcado mais veementemente, uma afirmação de que Cristo se tornou menos que Deus. Eita ferro, hein? Que bagunça. E talvez você, se é que você já estava acostumado com esse conceito, talvez você possa até ter, na sua opinião, um desses três. Mas não é o que a palavra de Deus realmente ensina. Não é o que a palavra de Deus realmente afirma. Vamos ler então a passagem inteira, a passagem completa. Ih, bati o joelho aqui. A passagem completa de Filipenses capítulo 2, que vai do versículo 5 ao 11. Diz assim, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, a partir do texto completo, não, mas dessa fatia maior das Escrituras, a gente pode fazer algumas afirmações e entender um pouquinho melhor. A primeira coisa que vai acontecer, que a gente vai perceber, é no versículo 6. Ué, você não está acompanhando aí com a sua Bíblia? Pega a Bíblia aí, não acredita no que eu falo não, confira, pesquise, veja se o que eu estou falando presta para alguma coisa, mas confira, vá atrás, não aceite nada de primeira sem pesquisar, sem refutar, sem ficar, no mínimo, sem ressabiado. Vamos lá. Como diz um reverendo, Jesus morreu para tirar os seus pecados, não sua inteligência. Então, vamos lá. Meus pecados Jesus já levou. A inteligência eu estou tentando manter aqui, mas vamos lá. O versículo 6, a primeira afirmação que a gente tem é a seguinte, que o versículo 6 ele apresenta Jesus Cristo antes da encarnação, ou seja, o Cristo antes da encarnação, lembra? O Cristo antes do Jesus encarnado, ele apresenta existindo em forma de Deus. Afirma dizendo o Cristo existindo em forma de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê, olha, esse Jesus, esse Cristo,
subsistia, existia na forma de Deus. Que coisa! E agora, a gente vai continuar com o seguinte. A natureza dele afirma que ele era Deus, que ele é Deus. Mas do que se ele esvaziou? Então, se ele se esvaziou de algum dos atributos, ele deixa de ser Deus, ele deixou de ser Deus. Do que ele se auto-esvaziou? Os reformadores estavam certos, o pessoal do sino de Antioquia estava certo. Quem está certo, que bagunça é? Se esvaziou do quê? Deixou de ser Deus? Calma, não deixou de ser Deus. E o auto-esvaziamento, a kenosis, esse esvaziar-se de Jesus, não tem nada a ver com o que a gente viu até agora. A Bíblia, nesse versículo 6, deixa bem claro que Cristo é Deus. E ele não vai abrir mão dos seus atributos. Ele não vai se esvaziar dos seus atributos. Até porque a gente viu em Jesus os atributos de onipresença, de onipotência, de onisciência. Mas então o que é esse autoesvaziamento? Esse autoesvaziamento foi algo que o próprio Cristo propôs para si mesmo. Esse autoesvaziamento envolve tudo que ele fez para morrer na cruz. Não tem a ver com os atributos. Tem a ver com o que ele fez para morrer na cruz, inclusive assumindo a forma de servo. O que acontece? Ao fazer isso, ao assumir a forma de servo, Jesus foi encontrado em figura humana. Isso indica que ele tinha a aparência de um homem e a vida como a de um homem, não é isso? Aparência humana. Então ele tinha a aparência de homem e vivia como homem. E assim sendo completamente Deus, versículo 6 afirmava, existindo em forma de Deus, Jesus passou a ser em tudo como um homem, com exceção apenas do pecado. O autoesvaziamento foi ele assumir a forma de um homem, de um ser humano, sendo Deus, tendo a glória de Deus, sendo a palavra, o verbo, ele se esvaziou assumindo a forma humana. Então esse autoesvaziamento é o caminho que Cristo fez, saindo da glória e da majestade celestial, e terminando essa jornada em humilhação e vergonha na cruz do Calvário. Nesse processo está incluída a encarnação como meio de levá-lo à morte substitutiva. Espera aí, pastor, você tá... Então vamos por partes. O autoesvaziamento era ele deixar esvaziar-se a si mesmo, deixar de lado a glória, a majestade, a grandeza, para assumir a forma humana e aceitar e esse caminho levá-lo até a humilhação na cruz do Calvário. E esse processo até a cruz, esse processo de autoesvaziamento, foi o que levou ele até a morte na cruz, a vergonha da cruz, que foi uma morte substitutiva, morreu no nosso lugar, nos substituiu. E o que eu quero dizer é que esse processo em nada ele afeta a divindade de Jesus. Nem tampouco os usos dos seus atributos divinos. Porque ele não deixou os seus atributos divinos de lado. Em vez disso, em vez de você pensar que afetou a divindade dele ou que fez qualquer coisa assim, esse autoesvaziamento fez com que o verdadeiro Deus, olha isso, morresse em humilhação, na condição de homem, para salvar homens perdidos. Portanto, na kenosis, no autoesvaziamento de Cristo, ele abriu mão de manter a sua condição condizente com a divindade, ou seja, viver na glória celestial, e assumiu a humanidade para que pudesse morrer. Simples, não? O autoesvaziamento do que Cristo se esvaziou
foi da sua posição na glória e majestade, assumindo uma forma de homem, tendo todos os atributos divinos e a natureza humana, mas assumindo essa forma de homem, sentindo fome, sentindo sede. E essa condição humana o permitiu morrer na cruz no nosso lugar. Então esse foi o autoesvaziamento de Cristo. Não foi como os reformadores ou como o pessoal lá de Antioquia, no sínodo, pensou que fosse, ou que os teólogos do século XVIII pensou que fosse, com Jesus sendo menor que Deus, ou abrindo mão de algum atributo divino, ou enfim, mudando qualquer coisa. É o simples fato de que para nos salvar, ele esvaziou-se da majestade e glória para viver como homem, sem pecado e morrer no nosso lugar. Imagina alguém que tem uma posição social muito boa, dificilmente abre mão do seu conforto, do seu luxo para fazer bem a qualquer outro que seja. Vou te fazer uma pergunta. Digamos que você seja muito bem de vida, tenha uma condição financeira muito boa, e para salvar o mendigo, você tenha que abrir mão de tudo que você tem de conforto, de luxo, de beleza, para viver como aquele maltrapilho para poder salvá-lo. Imagina, a gente não sai de casa, da nossa casa quase para nada, para fazer o bem. Esse é o ser humano. Mas Jesus, ele abriu mão da glória e da majestade, ele se esvaziou. Desceu a essa terra para viver com seres humanos como nós, pecadores, maldizentes, mentirosos, adúlteros, profanadores, homicidas. E ele se fez carne igual a nós, não pecou, foi em humilhação até a cruz, morreu no nosso lugar para salvar gente como nós. Hoje ele está à destra de Deus, ele está na glória. Mas o período em que ele se autoesvaziou para não usurpar ser como Deus, sendo ele Deus e andou na humanidade, é uma prova de amor das mais irrefutáveis que existem. E ainda hoje existem falsas teorias sobre essa kenosis, esse autoesvaziamento de Jesus. Continuam dizendo por aí que Cristo abriu mão de alguns ou de todos os atributos divinos. E talvez você ainda pense assim, mas veja bem. Jesus em carne, João capítulo 10, versículo 30, ele afirmou ser Deus. Jesus, se ele passou a ser menos divino, então houve uma alteração na pessoa de Deus, correto? Se ele passou a ser menos divino, houve uma alteração. Aí coloca a própria divindade em xeque, porque a Bíblia diz, lê Tiago 1,17, que Deus não muda. E outra, lembra que eu falei da morte substitutiva? O aspecto substitutivo dessa morte exige que ele seja um perfeito homem. Ao mesmo tempo que os aspectos propiciatórios, aqueles aspectos que satisfazem a exigência de Deus, o Redentor, exigem que ele seja perfeito Deus a fim de sanar o débito em das dimensões do próprio Deus. Ou seja, o sacrifício ele precisava de um homem substituindo a humanidade. Então Jesus precisava ser 100% homem. Só que para as exigências propiciatórias desse sacrifício serem aceitas por Deus, precisava ser Deus naquela cruz, morrendo também, para que a vigência desse sacrifício fosse eterna. Se ele deixou de ser Deus, se ele mudou alguma coisa, se ele perdeu o atributo, logo não vale, vai acabar, tem prazo de validade. Agora tem outras pessoas que vão dizer o seguinte, vão dizer que Cristo ele só parecia ser que nem homem.
disfarçando a divindade. Ele era Deus, mas dava um migué. Ah, eu tô cansado, eu tô com fome. Eu dava um miguezinho dizendo que era homem. Cristo não disfarçou sua divindade, ele só assumiu a humanidade. Para assumir a humanidade, ele não precisou abrir mão ou disfarçar a divindade. Ele continuou na sua divindade, mas assumiu uma forma humana. A gente vê nas escrituras, João, capítulo 1, 14, 14, 9, Hebreus, que a divindade ela podia ser reconhecida, escancarada em Jesus. Logo, eu termino aqui dizendo que esse Jesus, quando veio, ele abriu mão, ele se esvaziou da glória e majestade para viver como homem no pó dessa terra. Nenhum dos seus atributos se perdeu ou diminuiu. Por isso, as exigências de Deus no seu sacrifício para salvar, redimir, remir, comprar, pagar, perdoar o seu povo foram cumpridas em Jesus Cristo. Amém? Espero que essa aula possa ter ajudado e, permitindo Deus, voltamos logo com outra aula. Deus abençoe.